E aí, beleza? O pássaro de crista vermelha mais conhecido do mundo está sendo perturbado por um cara tentando construir uma casa perto da sua e esses caçadores interessados em suas penas. Mas em Pica-Pau, o filme comédia de 2017, ele não vai deixar barato. Vai tirar a paz dessas pessoas e mostrar por que é a ave mais travessa do mundo. Eu dou um jeito nisso. Essa é a Pine Grove, uma reserva florestal na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, onde vive este pássaro de penas azuis e vermelhas, dentro de uma árvore com uma das casas mais simpáticas que você possa encontrar. Tudo entalhado, desde os móveis, a lareira, os quadros da família e até a sua TV. E o nosso pássaro estava sonhando com manteiga de amendoim, mas algo na floresta o acordou, onde dois caçadores estavam em um lugar proibido para a caça, e ele é o pássaro mais rápido que você já viu. E os caçadores ficaram interessados nele, pois alguém com certeza iria querer aquele pássaro de cabeça vermelha. Só que o Pica-Pau era tão rápido e astuto que os caçadores atiraram tranquilizantes um no outro. E foi a parte que o Pica-Pau se apresentou. Legal! A alguns bons quilômetros dali conhecemos Lance, um advogado de uma das maiores petrolíferas do país, mas por uma declaração contra os direitos dos animais acabou sendo mandado embora e junto com sua namorada Vanessa iriam para um terreno deixado pelo seu avô justamente na reserva no Canadá, onde o nosso Pica-Pau morava, e seus planos era construir uma casa de campo, vender e lucrar milhões e abrir sua própria empresa, dando a volta por cima. E nessa viagem, além de sua namorada insuportável, levaria seu filho Tommy, que não passavam muito tempo juntos, e por esse motivo não se davam muito bem. E coitado do Pica-Pau, hein? Pois sua paz iria acabar, pois até os caçadores, que lhe deu uma trollada, descobriram que ele valia mais de 500 mil no mercado negro, e agora era uma questão de honra pegá-lo. E Lance chegou à reserva, já com os planos ousados de trazer as escavadeiras, levantar o empreendimento e triplicar o patrimônio. E o Pica-Pau ficou animado, pois a coisa que ele mais gostava era de turistas, pois traziam muita comida. E tá aí duas oportunidades perdidas desse filme: fazer referência aos episódios clássicos. Lance poderia ser muito bem o Leôncio e Vanessa a mini ranheta, e os caçadores poderiam ter uma ave de estimação, o vigarista Zeca Urubu. Aí sim seria épico, hein? Verdade. Lance conheceu Sam Bartlett, a guarda florestal da reserva, que tinha conhecido o avô dele, inclusive a ensinou a pescar, pedindo para ele avisar se avistasse algum caçador de aves por ali, pois aquela área estava cheia de aves em extinção, e a função daquela reserva era de proteger essas aves. Ficando feliz que ele iria construir uma casa, mas se assustou com a maquete, pois Lance queria construir 450 metros de área construída, e com isso iria derrubar muitas árvores nativas, e nem aí para esse lance ecológico da reserva, já que o terreno era dele, ele poderia fazer o que quisesse, já deixando a guarda florestal bem chateada. Mas vida que segue, e Tommy foi explorar a floresta, e foi daí que ele conheceu o Sonic do Paraguai, com uma dança mais esquisita em cima de uma lixeira, e olha que coisa estranha, hein? Porcaria. E mais estranho que essa dança foi Tommy achando normal um pássaro falante, e ainda deu ao Pica-Pau biscoitos de manteiga de amendoim, o seu preferido, já ficando amigos um do outro. E quem achou estranho o pássaro azul com penas vermelhas na cabeça foi Vanessa, que já queria espantar o Pica-Pau, que o pássaro só queria comer e soltar gases. Isso mesmo, nosso amigo era meio flatulento, e com uma vassoura, Lance só passou foi raiva, e ainda acertou em cheio a cara de Vanessa. E tá aí outra oportunidade de fazer referência, né? Era só ele falar e lá vamos nós. Referência direta ao episódio da vassoura da bruxa, mas apenas acertou a cara de Vanessa. E de madrugada, o Pica-Pau não deixou Lance dormir, fazendo a maior batucada, já mostrando que o Pica-Pau queria mesmo era zoar com a cara dele. Mas no dia seguinte as máquinas chegaram e Lance não via a hora de botarem a mão na massa. E agora quem não tinha paz foi o Pica-Pau, que ficou com muita raiva de ver as máquinas fazendo a maior barulheira por ali. E para ele aquilo era uma briga, declarando guerra contra Lance, dando um aviso da melhor maneira, deixando um brinde na cabeça de Vanessa, que na
Na raiva, já quebrou o para-brisa de um carro do mestre de obra, que já sabia que eles tinham entrado em um território de um passarinho muito irritado e não seria nada fácil aguentá-lo. E já o para-brisa, ele poderia ficar tranquilo. Não se preocupe com o para-brisa. A gente põe na conta também. Mas Tommy não estava nem aí para essa construção. Foi até a cidade e conheceu Jill, uma garota que restaurava instrumentos musicais. E Tommy até mandava bem na guitarra, mas quem tinha dinheiro era seu pai. E ele não iria pedir para ele, pois mal se falava. Então Jill fez um acordo. Precisavam de um guitarrista. E se ele tocasse na banda, poderia ficar com a guitarra até o final do verão. Saindo feliz da loja, mas tombando com 2 garotos dizendo que a rua era deles. E iria dar uma lição em Tommy, mas foi salvo pelo Pica-Pau. Com sua velocidade incrível, deixou os garotos sem roupas. Que olha, sinceramente, quando o Pica-Pau começa a falar, eu achei ele bastante estranho. O meu melhor amigo! NNA pra mim é minha manteiga de amendoim! O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Que apesar de Tommy agora ter um amigo, o relacionamento com o pai e Vanessa não era das melhores. Mas vida que segue e a construção iria continuar. E para falar que o filme não teve referência, os pedreiros estavam cimentando a base da casa. E o Pica-Pau tocou o terror, fazendo os caras se lambuzarem de cimento. Referência ao episódio clássico O Biruta à Solta. E de quebra, aqui no filme ainda encheu o carro deles de cimento, só para deixar Lance e Vanessa bastante estressados. Que nojo. E com raiva, Lance foi até Sunballot, que poderia ter outro sobrenome, para fazer referência ao inspetor Willow, que foi agente florestal nos episódios do Pica-Pau. E ali, no livro de Pássaros Raros, mostrou a foto do Pica-Pau de crista vermelha, e era ele que estava atrapalhando a construção de sua casa, no qual Sam não acreditou, já que a ave estava extinta há quase 100 anos, e aquele em específico era uma ave considerada pelos nativos um pouco mais que só uma ave. Extremamente travessa e com espírito brincalhão, era mais conhecida Igual um demônio. E não era só Lance que estava irritado com o Pica-Pau, hein? Os irmãos caçadores também estavam com muita raiva, pois o Pica-Pau sabotou a caminhonete deles. Que nessa parte dava pra encaixar outro episódio de referência aqui, hein? Ainda mais se eles tivessem cachorros caçadores. Mas veja pelo lado bom, ele tava tocando o terror na construção. Nada ficava em pé quando o Pica-Pau passava, que realmente estava testando a febre de Lance, viu? E o prejuízo só aumentava. E agora sim, teve algumas partes que pareciam um pouco de desenho animado. E era o passarinho mais rápido que você possa encontrar. Que em um mundo normal, alguém nessa situação acho que já tinha desistido, pois até o trailer o Pica-Pau explodiu. E com detalhe, Vanessa estava lá dentro. Caraca. Muitos acreditam que o Pica-Pau fez mesmo foi um favor para Lance, pois Vanessa, na verdade, estava mais interessado na grana dele. Mas mesmo assim, ele contratou os irmãos caçadores, pois eram os únicos da cidade que faziam esse tipo de serviço ilegal. E quando viram que era o Pica-Pau, aceitaram na hora, pois o Pica-Pau de crista vermelha valia mais de 500 mil no mercado negro. E olha só a referência aí, eram taxidermistas, e Tommy e seus novos amigos da banda que descobriram isso. E traz uma nostalgia interessante, pois no episódio O Pica-Pau Janta Fora, ele valia mais de 100 mil dólares empalhado. 100 mil dólares. E o jeito que encontraram foi fazer uma armadilha, onde fizeram um Pica-Pau fêmea mais estranho que eu já vi. E ele com certeza iria cair como um patinho, pois colocaram manteiga de amendoim, a comida preferida do Pica-Pau, perto do pássaro bizarro, onde o objetivo era colocá-lo em uma gaiola. Mas estava tão clichê o negócio que o Pica-Pau percebeu na hora. Tipo as armadilhas do professor Jingle Dong, sabe? É claro! Mas os caçadores tinham dardos tranquilizantes teleguiados. Isso mesmo, mas quem se ferrou foram eles mesmos. Com manobras do Pica-Pau mais rápido do mundo, acertou os irmãos em cheio. E Lance também levou um baita choque, já que a rede que os irmãos usavam era eletrocutada. Que, pensando bem, eu achei um pouco de burrice para tentar capturar um passo, mas vida que segue, né? E nesta, a guarda Sam percebeu que ele estava sofrendo pela ave e deu a ele uma dica: já que não pode vencê-lo, junte-se a ele. E olha, por enquanto, o lance de dar biscoitos de manteiga de amendoim estava dando certo. A casa de campo estava se levantando. Era só dar biscoitos de amendoim para ele que ficava tudo certo. Eu acho que o Pica-Pau nunca comeu tanto biscoito de amendoim assim na sua vida, hein? Mais
Mas do meu ponto de vista, é um acordo de negócios de benefício mútuo. Que merda, hein? E até que finalmente a casa estava ficando pronta e Lance e Tommy começaram a se dar bem. Aquele lance de pai e filho, né? E até com o pica-pau ele estava feliz. Mas os caçadores ainda estavam na bota e não viam a hora de pôr a mão na grana. E na festa da cidade, o festival de apresentações, Tommy iria se apresentar com a banda. Mas como o baterista ganhou o concurso de quem comia mais cachorro quente, não estava aguentando de dor de barriga. E foi o nosso amigo Pica-Pau que mandou ver na percussão. Ajudou seu amigo Tommy e mandaram bem na apresentação, surpreendendo seu pai, descobrindo que seu filho tinha um baita talento na música. E Sam, a guarda florestal, finalmente viu o Pica-Pau de crista vermelha, que segundo ela estava extinto há mais de 100 anos. Então com ele ali, com certeza precisava ser preservado. Só que as coisas ficaram tristes a partir daí, pois na tentativa de fazer uma surpresa para Lance e Tommy, Pica-Pau fez um quadro de madeira, mostrando o que gostava dos dois. Só que acabou acertando os fios desencapados e botou fogo na casa, justamente agora que ele não queria destruir nada. Eita, Pica-Pau atrapalhado, viu? O que foi que eu fiz? E quando Lance chegou, ficou muito bravo, pois segundo os bombeiros, a causa dos incêndios foi algum animal que furou a fiação. E o único que estava atormentando há tanto tempo era o Pica-Pau. Ligou as coisas na hora e a primeira coisa que fizeram foi derrubar a árvore da casa dele, que desta vez achei fácil demais a captura, pois um taser eles o acertaram numa boa, que deixou o Pica-Pau mansinho. Os irmãos caçadores ganhariam $500 pela captura dele, e mesmo Tommy dizendo que não foi o Pica-Pau, o levaram do mesmo jeito, deixando Tommy perder de novo a confiança em seu pai. Que em resumo, os malucos começaram um leilão no mercado negro, com o lance inicial de $100.000. E Tommy pediu ajuda para os seus amigos, para tentarem salvar o Pica-Pau. E Lance descobriu nos escombros que não estavam tentando incendiar a casa, que eu achei uma dedução rápida demais, hein? Pica-Pau, você não tentou incendiar a casa? Então, como desconfiava que os caçadores iriam fazer algum mal ao Pica-Pau, Lance foi pedir ajuda para Sam, que sabia onde era o armazém dos irmãos. Mas a garotada foi vista, acabou sendo pega e o Pica-Pau foi vendido no leilão por $900.000 para um sheik muito interessado na ave. E em 10 minutos, os irmãos ficariam ricos com a transferência e iriam sumir daquela cidade direto para o Canadá. Só que Lance e Sam chegaram à cabana deles e o jeito foi tentar despistá-los, dizendo que tinham soltado o passarinho e não tinham visto o filho dele. Que essa parte eu fiquei meio confuso, pois eles iriam matar o Pica-Pau. E como eles iriam ficar ricos com um pássaro morto? Sei lá! Bom, Sam chegou bem na hora, desconfiou do jeito deles e Lance acabou levando um baita soco. E a decepção foi grande, pois acabou prendendo todos. Lance, a guarda florestal, as crianças e o Pica-Pau, todos estavam amarrados. E eu ainda achei que a guarda florestal tinha arma, mas não. Só que Lance pensou rápido. Com uma manobra estranha, conseguiu soltar o Pica-Pau, que agora tivemos um pouquinho de ação, pois encheu os dois de porrada, mostrando sua velocidade inacreditável e uma força que eu não sei da onde. Mas conseguiram escapar, pois a polícia estava a caminho. Retivemos uma parte de perseguição na mata, pois o objetivo deles era passar da fronteira. Mas quem disse que o Pica-Pau deixou? E no maior estilo de desenho animado, fez os dois irmãos caírem na água. E quando chegaram na praia, parecia aquele episódio Ladrão que rouba ladrão, onde o Dooley não aguentou mais o Pica-Pau e implorava para a polícia prendê-lo. Por favor, prende a gente! Esse pássaro é maluco! Esse é o tal do cagão. E foi aquele final feliz, né? Onde Lance mudou de ideia. Agora iria construir uma casa menor de campo e preservar a área verde do terreno. E de quebra o Pica-Pau ganhou uma casa nova. E Lance conseguiu se acertar com seu filho. Mas o Pica-Pau ainda tinha que ser meio atrapalhado, né? E a última cena é ele tentando dar uma personalizada na sua casa nova. Mas acho que não deu certo. Desculpa aí. Pica-Pau!
Pica-Pau fez parte da infância de muito brasileiro, hein? E até hoje é um dos desenhos mais assistidos por aqui. Só que este filme, meu Deus, que decepção, hein? Ele não resgata a galera que é saudosista dos episódios clássicos e nem se comunica com o público mais novo. Um exemplo de como não fazer um filme de um desenho animado. E olha que o desenho do Pica-Pau até que ficou legal, mas essa história ficou bem bosta. E poderia usar um ator interessante para fazer um dos personagens principais, como o Leôncio ou a Mini Ranheta. Mas quem sabe da próxima, né? E um detalhe da cena pós-crédito é o episódio clássico das Cataratas do Niágara, que não tem nada a ver com a identidade do filme. Vai entender, né? Bom, galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!